obrigado porque o teu amor se renova a cada dia em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem sido Deus fiel, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos dá prazer em viver a cada dia na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um que dizimou aqui essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque essas pessoas se dispuseram a dar o melhor para ti, para dar de coração, para dar com sinceridade, Senhor. E agora nós te pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas em nossas vidas, para que nós possamos dizer bem alto e com muito orgulho de que nós somos dizimistas do Senhor, que nós entregamos o nosso melhor para o Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui o discípulo do pastor Valmir, Cleiton Paiva, que vai trazer a mensagem desta noite e desde já também a orar para que o Senhor continue abençoando esse amado do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós invocamos a presença do Senhor, entregamos esse momento ao Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha falar o coração de cada um que está aqui, ó Deus, porque se entrou aqui, ó Deus, está buscando o Senhor, tem temor ao Senhor, quer direção, quer orientação, quer proteção. Que a Tua palavra, Deus, venha através do Teu Filho, Cleito, falar aos nossos corações. Que o Senhor dê a ele discernimento, sabedoria, ousadia, renova a sua força, a sua fé, a sua coragem. Que a palavra do Senhor, ó Deus, fale conosco. E nós sabemos e temos a certeza que o Senhor levantou esse homem para esse tempo e para essa geração. Em nome de Jesus o abençoa. Amém. Amém. Obrigado. Amém, queridos. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria começar com uma oração. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nessa tarde. Pedimos que o Santo Espírito do Senhor seja quem ministre, ó Pai, aos corações dos teus filhos, ó Deus. Nós repreendemos todo o entendimento, ó Pai, todo conhecimento deste mundo, ó Pai, que se levante contra a tua mensagem, contra a tua palavra, contra o teu conhecimento, ó Pai. Repreenda toda a seta de Satanás, todo dardo inflamado contra a vida dos teus filhos. Que haja terra fértil, ó Pai, nos corações dos teus filhos para receber a tua mensagem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós vamos fazer uma reflexão hoje em cima desse tema. Há esperança após a morte? Dá para projetar? Há esperança após a morte? Nós, nesses últimos meses aí, nós ficamos muito envolvidos em Casa do Julgamento e nós pensamos muito nesse assunto de uma forma evangelística. Mas eu queria que nós pensássemos um pouco acerca dessa realidade na nossa vida. Há esperança após a morte? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Talvez muitos aqui tenham ouvido esse versículo durante a Casa do Julgamento. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Queridos, é muito comum no dia de finados você ver pessoas lotando os cemitérios. Nós tivemos um encontro agora da família da minha esposa, família Alencar, e nós passamos aqui perto desse cemitério aqui e eu fiquei lembrando que realmente, finados geralmente aquilo ali é cheio de gente, lotados, fazendo as suas homenagens aos seus mortos. Inclusive no tema do encontro da nossa família lá, a minha sogra foi homenageada. Minha sogra é um anjo, tá no Senhor, ela dorme no Senhor. Tem muitos aqui que ainda tem sogra viva, não é verdade? Amém por isso. A minha é um anjo. E eu fiquei pensando sobre esse tema, já estava pensando nesse estudo já. E as pessoas muitas vezes buscam coisas que não trazem para a sua vida a certeza da sua eternidade com Cristo. Vive na esperança, vive de forma saudosa pelos que já partiram, pelos que dormem no Senhor. Mas e a sua vida? Um dia nós também partiremos dessa terra, e isso vai ser realidade na nossa vida. Para onde nós vamos? Há esperança após a morte? As pessoas não levam a sério esse assunto. Não é um assunto comum, não faz parte da nossa mesa de jantar, não faz parte do nosso dia a dia. Mas nós temos que fazer uma revista da nossa vida e ver como a gente tem vivido, como que a gente tem andado, tem conduzido a nossa vida. E algumas questões nós precisamos responder. Primeiro, como você aproveita o seu tempo? O relógio não para. Como diria Cazuza, o tempo não para.
Nós vivemos com a síndrome do depois. Muitas vezes nós falamos assim, não, depois eu faço, coisas urgentes para nós fazermos, coisas que nós temos que nos dedicar, e a gente fica protelando, procrastinando, não, depois eu faço, depois eu tomo essa decisão, depois eu resolvo esse problema, depois eu vou pensar sobre isso. Tem também a síndrome do depois eu falo. Tem coisas que nós temos que falar, nós somos ordenados pelo Senhor Jesus, fale, faça, e nós falamos, não, depois eu falo. Deixa para depois, no momento oportuno, e Deus prepara momentos para você e você não fala aquilo que você tem que falar. Depois eu vou, tem lugares que você tem que ir, que o Senhor manda você ir. Depois eu vou, e a gente não se preocupa com aquilo que é para a gente fazer, para a gente falar ou para a gente ir. Depois eu vejo, depois eu resolvo. A gente tem vivido essa síndrome do depois. Lucas capítulo 12, versículo 19, traz a história de uma pessoa muito segura das suas posses. O texto diz, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Talvez você tenha depositado a sua confiança, a sua esperança apenas nas coisas dessa vida, deste mundo. Talvez você tenha confiado na sua riqueza, na sua influência, na sua intelectualidade, na sua capacidade. Mas a Bíblia diz que nós somos insensatos, porque nós temos que comparecer diante do Senhor. E como anda a nossa vida? Quem ficará com a sua herança? Qual é a sua herança? Muitas vezes nós nos preocupamos em deixar legados materiais, coisas, uma casa para o filho, deixar carro, bens. E muitas vezes nós não nos preocupamos com o após esta vida. Eu estava conversando com um irmão nosso, nós nos convertemos, nós fizemos a decisão juntos, em 95, ele é muito amigo meu. Aí o filhinho dele de 3 anos, nós estávamos falando sobre a vida, a família e tal. E chegou o filhinho dele de 3 anos, e a gente conversando, eu tenho muita intimidade com ele, falei assim, meu filho, vem aqui, vamos conversar aqui. Como que está o seu pai, vocês estão bem? Estão bem. Qual é a melhor lembrança que você tem de seu pai? Ele titubeou, ficou pensando. Quando eu tinha 3 anos. O que era a melhor lembrança sua? Não, porque a gente ia pescar, a gente ia brincar, eu lembro 3 anos. Só que o menino tem 8. E eu falei, e de lá para cá, como é que tá? Aí eu brinquei com ele, seu pai trabalha muito? Trabalha, papai trabalha demais. Ele trabalha em banco, ele é bancário. E você brinca muito com seu pai? Não, eu brincava quando eu tinha 3 anos. Agora meu pai trabalha demais, chega tarde em casa, trabalha à noite também. E eu fiz uma reflexão com ele, eu falei, rapaz, nós temos que pensar alguma coisa, tem alguma coisa errada, não tem? E ele é realmente, com a esposa dele, realmente a gente tem que repensar como anda a nossa caminhada. Muitas vezes o dia já está pequeno para nós, não está mais dando tempo de fazer nada, o dia já não tem mais 24 horas. Tem pessoas que o dia dá 5 horas, 4 horas já acabou, e tanta coisa para fazer e eu não consegui fazer, porque a gente está muito ocupado com as coisas desse mundo. Nós estamos muito preocupados em conseguir coisas. E eu pergunto para você, como você aproveita o tempo com as pessoas que você ama? E eu falei para ele isso, falei, Alexson, como você aproveita o tempo com a sua família? Você tem dedicado tempo de qualidade para os seus filhos? Você tem que voltar àquela época que você rolava com seu filho no sofá da casa, no chão, no carpete, você brincava com ele. E você, eu pergunto para você, se eu perguntasse para o seu filho, talvez você tenha filho aqui, eu perguntasse qual é a melhor lembrança que você tem de seu pai, qual a melhor coisa que seu pai fez por você? Será que ele vai falar, não, papai me deu um carrinho, papai me deu um presente? Ou ele vai falar, não, meu pai é meu herói, meu pai ele brinca comigo, ele rola comigo no sofá. Se perguntar para ele, qual foi a última vez que seu filho brincou com você? Será que ele vai falar, não, é tanto tempo que eu nem lembro. Ou hoje você tem vivido assim, tem dedicado a sua vida àquilo que é mais importante para você nesta vida? O luto, querido, é uma verdadeira escola. Os que decidem aprender com ele crescem com suas atitudes. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Finados, cemitério, nos leva à reflexão. Muitas vezes quando a gente vai a um velório, a Bíblia sabe em todos os termos, quando a gente vai a um velório a gente faz uma reflexão e uma análise da nossa vida.
como que a gente tem vivido, a gente fala, eu tenho que mudar muitas coisas, a gente faz algumas resoluções, assim como nos finais de ano. Não, eu vou mudar nisso, eu vou melhorar naquilo, eu vou cuidar mais da minha saúde. E pessoas têm valores para nós, pessoas não têm preço, coisas têm preço. Seu carro, sua casa, você pagou um preço por tudo isso. E se você for vender, ele vai ter um preço. Mas quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida da sua esposa? A vida dos seus filhos? Nós temos que ter isso em mente, pessoas têm valor, pessoas não têm preço. O seu filho não tem preço, a saúde do seu filho não tem preço. A alegria do seu filho não tem preço. A salvação do seu filho não tem preço. E você pode e deve ser instrumento de bênçãos na vida dos seus familiares. Quantas pessoas têm abrido mão das suas famílias, suas esposas, seus esposos, por coisas tão banais? Porque as pessoas, para alguns, têm preço, não tem valor. Não, porque não estava dando certo mais, incompatibilidade e tal. E não tem feito da coisa mais importante da sua vida, que é cuidar da sua família, cuidar do seu relacionamento com Deus, refletir na sua vida em todos os termos, seja financeiro, seja social. Como você aproveita a sua vida? Talvez você já não tenha mais o pique de antigamente, talvez você já esteja usando óculos, já não aguenta mais caminhar muito, correr muito. Talvez você já não seja mais nenhum menino. Mas a sugestão que eu daria para você é assim: aproveite ao máximo a estação de Deus para a sua vida. Se você está aqui nessa noite e você é jovem, dedique-se com integridade ao Senhor. Seja intenso no seu relacionamento com Deus. E a Bíblia diz aos jovens: seja intenso no seu relacionamento com Ele. Se envolva nas coisas de Deus. Talvez você já é casado e o Senhor fala para você: seja intenso no seu relacionamento com Deus também. Mas também seja intenso no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus familiares. Talvez você tenha filhos. Eu diria para você: seja intenso no seu relacionamento com Deus. E também dedique tempo de qualidade aos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Contudo, em todos os termos, dedique tempo de qualidade com Deus. Seja intenso no seu relacionamento com Ele. Porque as coisas acontecem na sua vida conforme você coloca na dependência dEle. Nós temos que romper com algumas questões. Primeiro, querido, se fala muito em viver intensamente, usufruir de tudo, como se fosse conseguir posses, ter coisas. As propagandas da televisão impõem para nós que você tem que ter, você tem liberdade, como se liberdade fosse você fazer todas as coisas, inclusive aquilo que é errado. E isso não é verdade. Liberdade é você ter a capacidade de poder escolher o que fazer e fazer aquilo que é certo. Isso sim é liberdade. Existem dois aspectos que devemos pensar. Primeiro, o hoje e a eternidade. Como você vive hoje? As suas escolhas de hoje vão definir como vai ser a sua eternidade. Assim como nós falamos na casa do julgamento, você tem que decidir hoje aonde você vai viver a sua eternidade. Você tem que fazer essa escolha hoje. E muitas pessoas pensam: não, eu vou passar a eternidade no céu com Deus, mas como se fosse só depois que eu morrer. Nada disso. Se você aceita o Senhor como o Senhor da sua vida, você vive a eternidade com Cristo a partir de hoje. Você tem que viver nesta vida a eternidade com Cristo. Aquilo que você faz hoje reflete na eternidade. Não tem como você escolher. E a outra opção que você tem, que o mundo nos oferece um cardápio, é assim: céu e inferno. Eu não vou perguntar para você qual que você escolhe, céu ou inferno, porque eu imagino que ninguém vai escolher o inferno. Mas o fato é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você não escolheu o céu, fatalmente, esse é o outro destino, o inferno. Nós temos que fazer essa decisão na nossa vida. Em vida, hoje, céu ou inferno? Aonde você quer passar a sua eternidade? Luz ou trevas? Se você escolhe e quer passar a sua eternidade no céu, você tem que andar na luz. A Bíblia diz que nós devemos andar na luz como Ele na luz está. Há trevas na sua vida? Eu pergunto. Os seus caminhos são caminhos de luz, são caminhos de trevas? Jesus Cristo é quem ilumina os nossos passos. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Nós devemos ser luz, nós devemos andar na luz. E em nós não pode haver trevas, não pode haver escuridão, não pode haver nada, aquilo que nos prende nas trevas. Pecados não confessados, conduta que não condiz com aquilo que a Bíblia manda, que nos conduz pela luz.
Bênção ou maldição? Eu não vou perguntar qual que você escolhe, porque ninguém vai falar que escolhe maldição, mas o fato é que o Senhor da bênção é o Senhor Jesus. Se nós não estivermos nele, se nós não estivermos na luz, a bênção não é realidade na nossa vida. A maldição, sim. A maldição é a ausência da bênção. Se você escolher estar com Jesus, com o Senhor da bênção, se você viver conforme os preceitos da palavra de Deus, com certeza as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você não precisa se preocupar com as coisas desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que essas coisas serão acrescentadas àquele que crê e àquele que busca a presença dEle. Deus ou o diabo? Queridos, como eu disse, esse mundo é governado pelo inimigo, pelo diabo. O diabo jaz governante desse mundo. O sistema dominante desse mundo é um sistema satânico. A Bíblia diz sobre isso. E o fato é que se você não escolher Deus para governar a sua vida, para ser Senhor da sua vida, o adversário da sua vida vai tomar conta e vai fazer um estrago na sua vida. Aí você não vai andar na luz, aí você não vai atrair as bênçãos de Deus na sua vida, fatalmente também você não vai para a eternidade com Cristo. Então nós temos que fazer algumas escolhas, nós temos que fazer algumas decisões. Existem 2 tipos de morte, querido. Essas escolhas diárias nós temos que fazer todos os dias. Como diz aquela música, todo dia o pecado vem, eu tenho que escolher. Eu vou pecar ou eu vou escolher Deus? As propostas vêm, o que eu vou escolher? Aceitar a proposta ou escolher Deus? A maldição está aí à porta, batendo. A maldição está aí à porta para arrombar a sua vida e entrar. Mas se você atrair as pessoas, faça essas escolhas. Há 2 tipos de morte. Primeiro, a morte natural. Tem um pregador que diz, com muita sabedoria, que nessa geração, nos nossos tempos, todos nós morreremos. Alguém duvida disso? Todos nós morreremos. Mas existe também a morte espiritual. Essa é a morte física, mas existe a morte espiritual. A morte do meu eu, o eu pecador. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O pastor Subirá tem uma mensagem. Ele fala do morto-vivo e do vivo-morto. O vivo-morto é essa pessoa que você vê aos seus olhos, muitas vezes frequenta o sistema religioso, vive no sistema religioso, mas estão mortas para as coisas espirituais. Esse é o vivo-morto. E esse que o texto traz aqui é o morto-vivo. É aquela pessoa que morreu para o pecado, é aquela pessoa que morreu para o mundo, que desceu às águas e ressurgiu com Cristo Jesus. Esse é o morto-vivo, vivo para o Senhor. Vivo nele, porque não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos que tomar posse disso. Nós temos que fazer essa declaração de fé. Nós temos que nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Nós temos que atrair a bênção dele para a nossa vida. E nós temos que viver a vida dele. Amém, queridos? Seja atraído nessa noite pela presença de Deus na sua vida. Para ter esperança após a morte, você precisa viver com esperança também em sua vida. Como viver com esperança? Primeiro, receba a vida perfeita. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queridos, o Senhor nos oferece a vida dele. O Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele venceu todas as lutas por nós e ele nos oferece isso. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Talvez o ladrão tenha feito isso. Talvez o ladrão tenha conseguido atingir os seus sonhos. Talvez o ladrão tenha conseguido minar a sua fé. E o objetivo do inimigo das nossas almas é nos destruir. Mas o Senhor, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus já venceu tudo. E o que ele quer é que nós vivamos a vida dele. Ele diz: dê a sua vida para mim e eu dou a minha vida para você. Para viver em esperança, querido, viva em paz. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Quem vive com Jesus, querido, vive em paz. Pode passar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nada, porque Ele está conosco. Se você vive em paz em Cristo, querido, pode ser a tribulação que for, pode ser a dor, pode ser a angústia, nada vai te separar do amor dEle. Amém, queridos? Ele acaba com o caos da nossa mente, ele acaba com o caos da nossa alma, com o caos do nosso coração. As coisas se acalmam, a tempestade cessa e tudo se normaliza na nossa vida.
seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dificuldade, saiba que Jesus Cristo de Nazaré venceu e Ele fez de você também mais do que vencedor. A paz de que um dia sua morte chegará e que o seu destino eterno é com Ele, isso te tranquiliza, deve te tranquilizar, isso deve produzir em você paz. A paz que um dia, quando eu morrer, estarei com Ele, para nunca mais chorar, para nunca mais me entristecer e nem ficar magoado, deve produzir em mim paz. Essa é a verdadeira paz que excede todo o entendimento. As pessoas olharem para você, saber da sua luta, saber da sua dificuldade e ver você nessa alegria, ver você buscando a Deus, louvando ao Senhor e não entender como pode Ele dessa alegria toda. Eu sei a tribulação que Ele passa, eu sei as lutas dele, mas a nossa alegria, a nossa esperança não estão nas circunstâncias, não estão nas pessoas. A nossa paz, a nossa alegria é no Senhor da nossa vida. Para viver em esperança, querido, desfrute do poder da ressurreição. Disse-lhe Jesus, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquilo que Satanás tirou de você, aquilo que Satanás matou de você, Deus quer ressuscitar. Aquele sonho que você tem, que por algum momento você esqueceu dele, Deus quer ressuscitar na sua vida. Deus quer ressuscitar aquilo que Ele te abençoou, aquilo que Ele colocou na sua mão, que Satanás tem roubado. Enquanto vivemos sem conhecer a Deus, querido, o diabo rouba, destrói, o diabo mata. Ele rouba nossos sonhos, ele rouba nossos projetos, ele rouba pessoas das nossas vidas. Nosso coração se enche de mágoa, de rancor, de ódio. O poder da ressurreição está disponível nessa noite, querido. O poder da ressurreição, que Cristo ressuscite em você tudo aquilo que o diabo tirou, tudo aquilo que ele matou. Não duvide disso, não duvide da sua fé, não duvide de que o Senhor Jesus é Senhor para transformar qual seja a sua situação, qualquer situação que você tenha passado. A sua esperança após a morte, ela começa agora, você sabendo que o Senhor é Senhor da sua vida, é Ele quem te conduz para a eternidade no céu com Deus. Como viver com esperança, querido? Aguarde o grande dia. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Querido, você tem medo da morte? Você tem medo de ir para a vida eterna? Outra pergunta que eu faço: você tem certeza da sua vida eterna com Cristo? Isso a gente perguntava muito na casa do julgamento. Você tem certeza da sua vida eterna, em paz, em gozo, na presença de Deus? Aqueles que estão em Cristo não têm medo da morte, pois sabem que a morte será ainda melhor do que a vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nós temos que viver o céu na terra, querido. A sua casa tem que ser um local de paz. A sua família tem que ser uma família de bênção. O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, tem que produzir frutos de que o Espírito de Deus habita em você, de que o Espírito Santo do Senhor é quem governa a sua vida. Mas sabe que quando nós estivermos com Ele, com toda a alegria que você possa passar nesse mundo aqui, quando nós estivermos com Ele, nada se compara. Toda a alegria, todo o gozo que você possa viver aqui, são apenas reflexos daquilo que te espera na eternidade. Amém, queridos? A eternidade é logo ali, queridos. Nós não podemos controlar o tempo, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas você pode saber aonde você vai passar a sua eternidade, como você vai passar a sua eternidade. E você pode atrair a presença de Deus hoje, porque a eternidade não começa quando você morrer. A eternidade começou quando você nasceu, antes de você nascer, porque antes de você nascer o Senhor já sabia, já te conhecia. Então nós temos que decidir viver hoje o melhor de Deus para a nossa vida, a vida abundante, a vida plena. Aguardo por isso, querido, enquanto não chega eu vou vivendo e permitindo que Cristo viva em mim. Eu vou permitindo que Ele faça de mim instrumento de bênçãos, de vasos nas mãos dEle. Vou onde Ele quer que eu vá, falo o que Ele quer que eu fale, faço o que Ele quer que eu faça.
Permito que Ele viva e que Ele opere na minha vida. João capítulo 20, versículos 10 e 11 diz: Maria estava sofrendo a morte recente do seu filho. É como se ela tivesse ido ao cemitério ver seu filho em um dia de finados. João 20, 10, 11 diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. O Senhor é especialista em nos surpreender. Ele sempre nos dá boas notícias. O texto de João 20, a partir do versículo 15, diz assim: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou? E eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Imagina a emoção de Maria, queridos, chorando pela perda do seu filho, e ele se revela a ela. Imagina a emoção daquela mulher. É isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer no seu coração. Ele quer consolar você. Ele quer enxugar o seu pranto. Ele quer se revelar a você, para que você tenha paz e tenha alegria. Celebre a vida, querido. Celebre a ressurreição que há em Cristo. Celebre a ressurreição dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Receba a vida abundante de Deus. Que hoje Ele possa ressuscitar em você, querido, tudo aquilo que o diabo destruiu. Os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos de vida. E que Ele seja Senhor, que Ele viva em você. Não tenha medo do futuro, querido. A Bíblia diz que o nosso futuro é lindo. A eternidade com Cristo é maravilhosa. Nós podemos sentir um gozo, um prazer, que nós não temos como imaginar. A mente humana não tem como imaginar aquilo que está preparado para nós na eternidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O fato é que nós todos vamos morrer, vamos enfrentar essa passagem, e nós temos que estar preparados. E nós podemos viver o melhor dessa vida com Cristo. Nós não podemos pensar na eternidade apenas após a morte. Não, quando eu morrer eu vou para o céu, mas nessa vida eu estou vivendo um inferno. Há um contrassenso nisso. Dedique tudo que você tem ao Senhor. Apresente a sua casa ao Senhor. Apresente a sua família ao Senhor. Não permita que Satanás venha frustrar os seus sonhos, frustrar os seus planos, porque o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para nos resgatar. Ele morreu por nós, mas Ele vive em nós através do seu Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa renovar a sua força, que o Espírito Santo de Deus possa restaurar os seus sonhos, e que se você tem alguma dúvida sobre a sua eternidade com Cristo, saiba que se Ele resgatou você, ninguém mais pode tirar das mãos dEle. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você se apresentou a Ele, se você invoca a presença dEle na sua vida, se você crê no Senhor Jesus, você tem uma nova vida. Você morre para essas coisas desse mundo e tudo se faz novo na sua vida. Amém, queridos? Eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, que a igreja intercedesse. Tem alguém nessa noite, nessa igreja, que entendeu essa mensagem, que tem buscado intimidade com Deus, tem buscado viver essa vida abundante? Que talvez nessa noite você tenha entendido que há um plano para o seu resgate, para que você possa passar a eternidade com Deus. Tem alguém nessa igreja nessa noite que quer fazer a decisão de entregar sua vida a Ele e falar: Senhor, eu quero passar a eternidade contigo? Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, se tiver alguém nessa noite. Fala: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor. Tem alguém? Amém. Eu queria que você fizesse você mesmo uma oração pela sua casa, os sacerdotes, os homens casados. Eu queria que você colocasse a sua esposa, colocasse os seus filhos na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Fala: Senhor, abençoa a minha esposa. Senhor, faça de mim um marido melhor para minha esposa. Você, mulher, abençoa o seu marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Fala para Deus os seus sonhos, os seus projetos de vida.
Fala para Deus como você tem se relacionado com a sua família, no que você quer mudar, no que você precisa mudar em relação aos seus filhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, que está a sua igreja, Senhor, diante de Ti. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ressuscitar os sonhos dos Teus filhos, ó Deus. Que cada um possa entender, ó Deus, qual é o plano do Senhor, ó Pai, para a vida deles. Que tudo aquilo que Satanás tem tirado, ó Pai, da vida dos Teus filhos, todos os sonhos, todos os projetos, todos os planos, ó Deus, que o Senhor possa nessa noite ressuscitar, ó Pai. Enche o coração dos Teus filhos de alegria, Deus. Gratidão, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz. Gratidão, Senhor, porque o Senhor venceu todas as coisas por nós. E nós podemos viver abundantemente, ó Pai, a Sua vida, Pai, de vitória, vida de paz, de alegria, Senhor. Pai, que as nossas casas, Senhor, sejam, Deus, extensão da Tua igreja, Senhor, onde há paz, onde há alegria. Que os nossos filhos, ó Deus, sejam criados, ó Deus, no ambiente de serviço ao Senhor, no ambiente de paz, no ambiente de comunhão, de plena comunhão, Senhor. Que não haja divisão, ó Pai, em nossa casa, Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, Deus. E que o Senhor esteja, ó Pai, nos capacitando, ó Pai, nos revestindo, ó Pai, nos fortalecendo, ó Deus, nos ensinando a cada dia a usarmos, Senhor, os nossos instrumentos de guerra, Senhor. Blinda os Teus filhos, ó Deus. Não permita que Satanás venha roubar os sonhos dos Teus filhos, ó Deus. Não permita, Pai, que Satanás venha matar a fé dos Teus filhos, mas que nós possamos buscar, ó Deus, a cada dia estar na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, apresentar os nossos corpos, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem intentado contra a nossa vida, Pai, para nos enganar, para nos distanciar, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos ter misericórdia de nós, nos proteger. E que a nossa conduta, Senhor, que os nossos estilos de vida, Pai, possa refletir de que o Senhor Jesus Cristo vive em nós. De que o Seu Santo Espírito, ó Deus, tem nos guardado, tem nos conduzido, ó Pai. Guarda a Tua igreja, Senhor, guarda os Teus filhos, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Deus abençoe, queridos. Vão na paz.